Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Rovana, estarei com vocês no módulo 3. De antemão, já queria agradecer por estarem aqui, por assistirem às aulas, por terem assistido às aulas dos módulos anteriores que foram incríveis, eu tive a oportunidade de assistir também, e dizer que a perspectiva é da continuidade da formação de vocês. Nesse módulo a gente vai tratar de inúmeros assuntos que a gente poderia ficar um ano, né? A gente vai tratar de temáticas que cada uma delas poderia gerar uma disciplina diferente, mas a gente entende que o tempo é curto e a nossa dedicação é para conseguir trocar o máximo de conhecimento possível com vocês, né? Então vou me apresentar, vou apresentar um módulo para vocês e aí a gente já segue para a aula número 1, tudo bem? Sou Rovana, minha formação base é em terapia ocupacional, né? Sou graduada em terapia ocupacional pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestra e doutoranda também pela Universidade Federal do Espírito Santo, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Tenho aí uma trajetória de atuação, de pesquisa nas políticas de assistência social, saúde e direitos humanos e do encontro entre essas políticas também, né, sobretudo naquilo que tange o trabalho, a pesquisa e o contato com as juventudes, né, me dedico bastante a pensar a questão geracional, as juventudes e também saúde mental. Quando essas duas coisas se juntam, melhor ainda, né? E nesse módulo a gente vai falar de temáticas que circulam no nosso imaginário social, tá bom? Meu pronome é ela e dela, né? É importante marcar isso também. E eu espero que a gente construa um ótimo módulo. E aí, para começar, eu queria dizer para vocês que nós vamos ter 4 aulas nesse módulo. Eu dividi o módulo em 4 aulas porque, como são temáticas bastante densas, entendi que dividir em 4 momentos seria mais tranquilo para a gente trabalhar. No primeiro momento, a gente vai falar da sociedade civil e das redes de ação social em direitos humanos. No segundo momento, a gente vai falar de questões de gênero, raça e diversidade sexual. No terceiro momento, a gente vai falar de educação e formação informal. E no quarto momento, a gente vai falar de estratégias e indicadores de avaliação em direitos humanos. Eu preparei esse módulo de uma forma bastante interativa, né, para que a gente tenha prazer em assistir essas aulas, tenha prazer em trocar entre a gente, entre as tutorias do curso. Então, preparei numa perspectiva de giras, no sentido de girar o conhecimento entre pessoas que atuam nessas áreas que eu citei, que serão as nossas aulas. Então, para o nosso módulo, eu vou trabalhar com pessoas convidadas, né? E num formato de entrevistas, de uma roda de conversa, de uma gira, de uma conversa mais horizontal para a gente aprofundar no tema. Então, o módulo ele vai ser dividido da seguinte maneira. Primeiro, eu vou fazer uma introdução nos principais conceitos da aula, nas principais temáticas que a gente vai tratar, né, trazer autoras, autores que contribuem para esses conceitos, que contribuíram para essas áreas, e no momento seguinte a gente vai dialogar com pessoas que atuam, que se formam e que se produzem enquanto sujeitos a partir dessas áreas, de uma forma bastante tranquila, de uma forma bastante dialogada, para que facilite o entendimento e o conhecimento de vocês todos, tudo bem? Então a gente vai ter algumas pessoas, umas 4 pessoas aí de diferentes áreas, de diferentes formações, para contribuir com a gente nesse momento. Essa era uma questão fundamental. A outra é que eu preparei sim slides para essas aulas, mas vou tentar fazer de uma forma mais dialogada possível e os slides eu vou disponibilizar para vocês. Não só os slides, mas como material de apoio. Então, para quem gosta de ler, eu vou mandar sugestões de textos. Para quem prefere assistir, eu vou mandar sugestões de vídeos para que esse conhecimento ele possa circular da maneira mais democrática e da melhor maneira possível, tá? Então, a metodologia, né, é essa. Estou à disposição para sugestões também, é importante que saibam disso. E a ideia de trazer outras pessoas e de trazer outras experiências é porque, para mim, não tem como falar de direitos humanos sem a gente falar de diversidade. Sem a gente falar de diversidade de pessoas mesmo, né? Nós somos diversos, nós temos experiências diversas e não faz sentido a gente contar uma única história sobre os direitos humanos, sobre políticas de direitos humanos, sobre ação social, sobre movimentos sociais. Tem uma autora muito legal que se chama Chimamanda, e a Chimamanda ela tem um textinho que também é um vídeo no YouTube, e eu vou disponibilizar para vocês, chamado O Perigo de uma História Única. E aí ela conta uma história, né,
é uma história de uma personagem que se muda para um lugar e no diálogo com outras pessoas, essa personagem ela conta de sua vivência. E aí ela faz um alerta, falando que o perigo de a gente contar uma única história sobre as coisas é a gente perder a chance de encontrar o paraíso. Então a minha ideia é a gente contar várias histórias. A minha proposta não é trazer de forma nenhuma verdades absolutas, muito pelo contrário, trazer questões para que a gente pense, para que a gente construa um pensamento coletivo e que a gente não se foque, que a gente não se feche em uma única história de vida possível, em uma única possibilidade de ser mulher, em uma única possibilidade de ser LGBT, em uma única possibilidade de ser uma pessoa negra, né? A gente tem inúmeras possibilidades e reforçar a potência dessas possibilidades também é falar de direitos humanos, também é falar de dignidade. Então, durante esse módulo, nós vamos fazer o exercício de pensar criticamente e teoricamente e ouvir experiências potentes para que a gente potencialize, né, aquilo que a gente ouvir aqui. Então, acho que tem uma coisa que é muito fundamental também para a gente conversar, e a gente vai conversar durante o módulo, que é pensar que os direitos humanos, eles não estão dados. A gente tem documentos, a gente tem leis, a gente tem uma série de coisas, mas já vivemos períodos sombrios na história, de modo que a gente percebeu que a gente pode perder direitos a qualquer momento. As tentativas de cercear os nossos direitos, elas acontecem cotidianamente. E aí me lembro de uma outra autora que gosto muito, que se chama Angela Davis, que fala que a liberdade é uma luta constante. A nossa liberdade, a nossa dignidade, em termos de direitos, não estão estabelecidos e nunca tiveram. A gente precisa sempre lutar para que a gente continue produzindo a liberdade que a gente quer, produzindo a dignidade que a gente quer. E esse curso, esse módulo pretende continuar na produção das nossas liberdades, das nossas dignidades e dos nossos direitos. E aí, retomo o que a Gal disse na aula número 1, né, no módulo número 1, que os direitos humanos são aqueles direitos que a gente precisa para ter vida digna. E a minha base, as minhas necessidades de vida digna, às vezes não são as mesmas necessidades de pessoas que vivem no norte, que vivem no nordeste, mas a gente tem uma base. A gente tem alguma coisa que a gente precisa para sustentar a nossa vida, para sustentar o nosso cotidiano. O que a gente precisa? Que direitos são esses? Que políticas são essas? Como que a gente se organiza enquanto sociedade para não perder e para acessar cada vez mais direitos? É isso que a gente vai ver no módulo número 3. Bem, a nossa aula número 1 tem como temática a sociedade civil e redes de ação social em direitos humanos e formulação social em rede. Um tema muito importante para a gente que debate direitos humanos. Estou com a minha colinha aqui para eu não me perder durante a fala, mas o material eu vou enviar para vocês terem acesso quando quiserem, tudo bem? Nessa aula, a gente vai falar sobre temas muito importantes e conceitos muito importantes. É importante dizer que a gente vai trabalhar com conceitos e categorias. O que são conceitos e o que são categorias? São palavras com significados atribuídos por diferentes pessoas, cientistas, né, que produzem conhecimento a partir daquela palavra, a partir daquela categoria, e que aquilo vai ter algum significado na vida social, na ciência, nas relações que a gente tem na nossa sociedade. Então, nós trabalharemos com categorias fundamentais, não só na aula 1, mas durante todo o módulo. O que eu fiz com essa aula? Eu dividi em palavras, né? Então, vejam só. A sociedade civil, redes de ação social em direitos humanos, formulação social de ação em rede. O que é isso? A nossa ideia aqui hoje é falar de maneira bem superficial, porque essa temática a gente poderia trabalhar ela durante 6 meses, que a gente conseguiria ter material para isso, mas para que vocês entendam o que a gente vai chamar aqui de sociedade civil, de redes de ação social em direitos humanos, de formulação social de ação em rede, e acrescento qual é a potência disso, que vai ser a parte das nossas convidadas. Nesse módulo, aliás, nessa aula, a gente vai ter a convidada Karina, que é assistente social, e a Marcele, que é estudante de pedagogia da Universidade Federal do Espírito Santo. E as duas vão conversar com a gente sobre ação social, sobre movimentos sociais, sobre a importância de a gente se organizar
colocando um sentido nisso que eu vou falar com vocês agora. E aí, para começar, eu queria que a gente pensasse o que é sociedade civil. Não é comum a gente sair por aí falando, sociedade civil, sociedade civil. O que é sociedade civil? É muito importante que a gente, enquanto grupo, chegue a uma noção do que vem a ser a sociedade civil. E aí eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Tem muita gente falando sobre o que é sociedade civil, né? Então tem pessoas da década passada, de décadas passadas, tem pessoas contemporâneas, muitas pessoas vão falar o que é sociedade civil. E a gente vai tomar como significado dessa categoria, né, sociedade civil, que tem inúmeras definições, um conjunto de associações, de movimentos, de universidades, de entidades, instituições religiosas, instituições científicas, que não vão fazer parte especificamente do Estado. E aí o Estado é uma outra categoria importante, né? Porque tudo aquilo que não for Estado, que não for essa estrutura dita por alguns sociólogos, por exemplo, como uma estrutura de violência, tudo aquilo que não for esse Estado, não o Estado do Espírito Santo, mas esse Estado, esse modo de operar na sociedade, tudo aquilo que não for isso, vai ser sociedade civil. Sobretudo, aquelas organizações coletivas que entendem que o poder de decidir sobre as nossas vidas não está só nas mãos do Estado. Falar em sociedade civil é, sobretudo, pensar que os direitos de decidir sobre as nossas vidas também estão nas nossas mãos. Falar sobre sociedade civil é pensar que nós, sujeitos, temos ação social, temos a possibilidade de transformar a realidade, a realidade coletiva, as realidades da nossa sociedade, e que, portanto, nós somos agentes fundamentais de nossa própria vida, né? E da vida coletiva. Devo dizer que quando eu falo agentes de nossa própria vida, eu não estou falando da minha vida, Rovana, individual, que tenho minhas coisas para fazer. Estou falando da nossa vida enquanto sociedade, enquanto coletividade, né? Estou falando de um lugar onde a gente possa se juntar para discutir problemas comuns, que a gente possa se organizar, que a gente possa se olhar e se reconhecer, né? A sociedade civil, ela é esse lugar de importância, ela é esse lugar de transformação, ela é esse lugar que chama a gente para a nossa responsabilidade diante, por exemplo, da democracia, né? O que é a democracia que não um espaço de organização em massa da sociedade civil, onde opiniões são diversas, onde opiniões são contrárias, onde opiniões são as mesmas e onde a gente constrói o mundo e a sociedade que a gente quer. Então, a sociedade civil é esse lugar, é um conjunto, né, de ações, de associações e de organizações diversas, de diversos âmbitos, que podem transformar as realidades. A gente vai falar mais pra frente de um exemplo do que é a sociedade civil organizada, por exemplo, né, fazendo um paralelo aí com os movimentos sociais. Durante todo esse módulo eu vou chamar a nossa atenção para os movimentos sociais, porque são essas organizações, é esse entendimento de que somos sociedade civil que vai fazer com que a gente tenha direitos, que vai fazer com que a gente consiga garantir algumas coisas e que vai nos alertar também que, embora a gente tenha algumas garantias, elas podem não ser para sempre. E a gente precisa ficar sempre em atenção com relação a isso. Então, sociedade civil é isso. São grupos, são associações, são coletivos, são movimentos que estão aí ao nosso redor na sociedade, né? Então, aquilo que não é o governo, aquilo que não é o Estado, e é um campo amplo, diversificado. Não tenho como falar para vocês que existe uma forma de ser sociedade civil. Não, sociedade civil, como eu disse, é uma categoria e que vai contemplar inúmeras questões. E aí, quando a gente fala disso, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? A gente também está falando de, por exemplo, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento quilombola, movimento dos povos da terra, movimento negro. Todos esses movimentos, as associações de moradores, por exemplo, né, que a gente tem nos nossos bairros, são mobilizações coletivas, organizações coletivas que têm como foco e como entendimento fundamental que é a possibilidade que a gente tem e a gente precisa ter cada vez mais mesmo de transformar as nossas realidades.
Vocês já ouviram alguém falar assim, vocês são sujeitos políticos? Você é um sujeito político. Tem muitas pessoas que falam isso, né? E às vezes, quando as pessoas falam isso pra gente, a gente acha que a gente tá recebendo uma característica de tipo assim, você é vereador, você é vereadora, você é vereador. Mas não é sobre isso. Quando a gente escuta essa palavra, essa característica de que nós somos sujeitos políticos, a gente tá ouvindo alguém nos dizer que nós temos total capacidade para transformar a nossa realidade. Isso quer dizer que somos sujeitos políticos. Isso quer dizer que somos sociedade civil. Isso quer dizer que somos agentes que têm uma potência enorme de promover ações sociais, promover processos sociais que vão melhorar as nossas vidas, melhorar as nossas realidades, ou piorar também. Não dá pra gente se iludir. Existem organizações que vão pensar em como piorar a vida das outras pessoas. Porque, na verdade, a sociedade civil, esse mundo que a gente vive, essa sociedade, está em constante disputa. Vou dar um exemplo dessa disputa. Se eu morei um tempo em Santa Marta, né, um bairro de Vitória, e eu morei no topo do morro. E é uma região periférica de Vitória, adoro Santa Marta, inclusive. E lá de cima eu via a Praia do Canto. E lá de cima eu também via o Território do Bem, né, que é composto por bairros como Itararé, Bonfim, né, o bairro da Penha, que a gente chama carinhosamente de Território do Bem. Então, do Santa Marta eu via a Praia do Canto, o Território do Bem, eu via o Santa Marta, via a Praia de Camburi, via todo esse território diferente, em disputa. Porque se tem lugar onde a gente tem violência armada, se tem lugar que a gente tem situações extremas de opressão e um lugar que a gente tem umas outras coisas, né? Se tem um lugar que a gente consegue diferenciar a partir da classe social, da raça, a gente tem uma disputa. A gente tem um território que está, sim, disputando essa cidade. E assim é a sociedade civil, né? A gente tem uma disputa e é muito importante a gente ter a dimensão e a noção de com que a gente está se afiliando. O que a gente está ouvindo? O que a gente está consumindo? O módulo anterior foi sobre fake news, né? A coisa da comunicação, e é fundamental a gente pensar em comunicação e direitos humanos, porque a gente precisa botar sentido no que a gente ouve, no que a gente acredita, onde a gente deposita a nossa confiança e onde a gente deposita a nossa energia. Não dá pra gente se iludir achando que a sociedade civil não está em constante disputa, porque está. E aí, voltando, né, a gente tem esses espaços comuns de troca da sociedade civil. E aí tem uma palavrinha também, que é na aula, que é rede. E eu adoro essa palavra. Adoro rede, inclusive. Mas a gente está falando daquela rede de balanço, a gente está falando da rede de internet, a gente está falando de rede. E quando eu falo de rede, eu gosto de pensar em território. Eu gosto de pensar em rede de pesca. Sabe uma rede de pesca? Que tem vários nós e que para ser rede de pesca precisa desses nós estando unidos. Eu gosto de pensar numa rede nesse sentido. Por quê? O que é a rede? Na verdade, a rede ela é constituída por relações. Relações entre as pessoas, relações entre as coisas, como a gente se relaciona com o mundo, né? Relações que têm significado, né? Que a gente consegue atribuir significado. E, sobretudo, estão localizados em territórios específicos. Eu não consigo pensar em sociedade civil, eu não consigo pensar em falar de rede, em organização de rede, sem pensar em território. Por quê? Para mim e para Milton Santos, que é um autor geógrafo, né, brasileiro bastante conhecido no campo da geografia, o território ele é um espaço geográfico, mas ele é um espaço simbólico também. Ele é um espaço que a gente se relaciona, ele é um espaço de rede, de construção de rede. Então, para esta aula, a gente vai entender que rede é esse espaço físico e simbólico de construção de relações e de construção de significados. A palavra significado, ela é muito importante quando a gente fala de ação social. O que a gente está significando? O que a gente significa quando a gente se filia, por exemplo, a algum movimento social? O que a gente quer enquanto sociedade? O que a gente quer quando a gente estabelece uma rede de relações? Vocês já pararam para pensar na rede de relações de vocês?
Eu gosto de pensar em rede, e gosto de pensar em relações, e gosto de pensar em território para falar sobre tudo. Quem é a rede de vocês? Quem são as pessoas que vocês convivem? Quem são as pessoas com quem vocês costumam trocar? Quem são os amigos, as amigas, amigues de vocês? São pessoas diversas? Não são pessoas diversas? Esse é um pensamento importante para a gente pensar em ação social, em sociedade civil, em organizações da sociedade civil, por exemplo. Quem é a nossa rede? Que rede é essa que a gente quer construir? Que relações são essas que a gente estabelece? Tudo isso, gente, são construções sociais, são coisas que a gente vai construindo cotidianamente na nossa vida. E o conceito de rede, a categoria rede, é fundamental para a gente entender isso. E aí a gente entra, né, na temática da ação social. O que é ação social? Né? Também tem um monte de gente falando de ação social. Se vocês colocarem aí no Google, façam isso, façam essa experiência. Digitem lá, ação social. O que é isso? Vai aparecer um monte de gente falando um monte de coisa. Porque, na verdade, as categorias, como eu falei, elas não têm histórias únicas, né? Então, existem várias definições. Mas eu gosto muito de pensar ação social quando a gente fala do nosso poder de influência sobre a sociedade. Para mim, isso é fundamental, porque reconhecer o nosso poder de influência na sociedade é reconhecer principalmente que nós, indivíduos, somos atores sociais e, portanto, influenciamos o nosso entorno, né? Então, a nossa ação social, quando a gente fala de sociedade civil, de ação social em rede, ela é uma ação social que tem sentido, que tem motivação. Por muito tempo, assim, na minha vida e até hoje, eu tô até com a camisa aqui, né, no antimanicomial, eu participei do movimento de maneira bem organizada mesmo, toda semana estava em reuniões e tal, da luta antimanicomial, que é o quê? É um movimento que vai pensar a saúde mental de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Vocês já devem ter ouvido falar em manicômio, em hospício, todas essas coisas, né? Isso existia, mas a gente teve um movimento que foi a luta antimanicomial, que foi fundamental para que a gente tivesse e tenha ainda uma reforma, né? A reforma psiquiátrica. O que é isso? É uma reforma na forma de a gente pensar. O movimento social é para isso também, para transformar o nosso pensamento e assim a gente conseguir transformar as nossas ações. Não necessariamente nessa ordem, né? Às vezes com a ação a gente muda o pensamento, às vezes com o pensamento a gente muda a ação. Mas a ideia da reforma psiquiátrica era entender que as pessoas com transtornos mentais, as pessoas loucas, ditas loucas, que convivem com a loucura, têm direito a um cuidado em liberdade, têm direito a um cuidado no território. E aí eu gosto de pensar que todas aquelas pessoas, né, nós que lutamos cotidianamente pela luta antimanicomial e pela reforma psiquiátrica, temos uma motivação. A gente tem uma ação com sentido. Para eu participar desse movimento, que teve um bloco Que Loucura, depois se vocês quiserem procurem aí no Instagram, que tem uma organização semanal de reunião, que sai no sambão do povo, todo fevereiro, no carnaval, a gente tem uma motivação, a gente tem um sentido, né? Então, essa ação social, ela é uma ação com sentido, com desejo, né? E com motivação. Sempre vai vir de algum lugar essa motivação. Pode ser do desejo de transformar as nossas realidades, pode ser porque a gente entende, mesmo que a gente não seja LGBT, que a luta LGBT ela é uma luta societária, é uma luta de todo mundo. As motivações podem ser diversas, mas essa ação ela precede uma motivação. Justamente porque a ação não vai vir do nada, né? Então pensar em ação social para mim é muito legal. Eu gosto muito, porque a gente vai pensar em como nós temos força política, força de transformar essa sociedade que a gente vive. E conversando com as meninas daqui a pouco, a gente vai perceber, com os exemplos que elas vão trazer pra gente, qual é a força de uma organização coletiva. Que força é essa que a gente tem? Esqueci de falar, acho que na minha apresentação, mas sou uma mulher lésbica também. E por muito tempo me organizei em movimento social de pessoas LGBT, sobretudo das sapatonas, né? E me lembro muito bem de, em vários momentos, me sentir enfraquecida. E quando eu encontrava com aquelas mulheres lésbicas também,
a gente se fortalecia. E às vezes esse fortalecimento ele nem era pra gente pautar uma política pública para o estado do Espírito Santo, era um fortalecimento afetivo também, né? Entendendo que fortalecer a gente afetivamente também vai transformar as nossas realidades. Então a gente vai ouvir um pouco mais daqui a pouco sobre como esses movimentos sociais eles são fundamentais, né? Sobre como atuar coletivamente com as pessoas é fundamental para que a gente consiga continuar vivendo, né, gente? E continuar vivendo com dignidade. Então é isso. Vimos o que significa essa história de sociedade civil, o que são redes de ação social, rede de relações intencionadas, né, em direitos humanos. Não dá pra gente ser militante de direitos humanos e ter neutralidade, por exemplo. Ah, não vou me posicionar aqui, porque ser neutro também é se posicionar, né? Então a gente precisa empenhar uma ação nisso. E o que é essa formulação social de ação em rede? Como é que a gente formula socialmente ações em rede? Rede de relações, rede de transformação de realidades. É o que a gente vai ver na conversa com as meninas daqui a pouco. Olá, me chamo Karina, sou assistente social, mestranda do programa de Serviço Social na Amazônia, aqui na UFPA. Vou mostrar para vocês um pouco aqui. Aqui é o Rio, né? Lá atrás fica a Ilha do Cumbu, que é um pouco famosa. Aqui é a orla da UFPA, mostrando um pouquinho aqui. As nossas salas ficam aqui atrás e a gente tem o privilégio de ficar muito perto do rio, muito perto da natureza, muito perto, enfim, disso tudo que a Amazônia traz aqui pra gente, de uma forma muito especial, que traz uma energia muito diferente pra gente. Então é muito legal, muito bacana. A universidade ela é na beira do rio, toda ela tem natureza e esse é o espaço que eu me encontro e que eu vou falar com vocês um pouquinho. E aí, pessoal, conforme eu disse, a gente vai fazer giras durante esse percurso do nosso módulo. Hoje a gente vai conversar com a Karina, a gente vai conversar com a Marcele também, no segundo momento da aula de hoje. Mas a Karina é assistente social, tem uma experiência muito legal no norte do país e a gente achou que fosse extremamente pertinente e importante trazer a vivência do norte, já que a gente tem um hábito no país de ser muito concentrado no sudeste, né? Então não tem como falar de direitos humanos nesse país sem a gente trazer outras áreas, trazer outras experiências e conhecer a diversidade de experiências, de demandas e de necessidades que a gente enfrenta no Brasil. Vou passar a fala para a Karina, né? E aí a gente vai conversando e espero que vocês gostem, tá bom? Karina... Não tô mais em Belém, tô aqui em Vitória. Tentei gravar esse vídeo que passou várias vezes, estava lá na frente da UFPA e aí passavam vários barquinhos que a gente chama de rabeta e aí as rabetas passavam fazendo muito barulho, eu tive que fazer várias vezes o vídeo e eu acho que a gente pode partir daí, né? Esse espaço da floresta tem muita vida e não só vida de bicho, animal e planta, tem pessoas que vivem ali, né? E sempre viveram ali. Então falar de direitos humanos e não falar da floresta, não falar desse espaço, a gente nem tá falando de direitos humanos, eu acho, assim. E eu passei durante muito tempo da minha vida estudando sobre direitos humanos, mas nunca pensei sobre essa necessidade da gente falar das florestas, né? E quando eu fui para Belém fazer o mestrado, enfim, ter a experiência tanto do mestrado quanto a experiência profissional, eu pude ver a importância da gente estudar sobre a floresta, dos povos que vivem da floresta, porque isso muda a nossa visão de mundo, de entender não só política pública, direitos humanos, atendimento às pessoas, mas o entendimento da história do nosso país e do mundo mesmo, né? Então, assim, falar de floresta, a gente está falando de povos originários, a gente está falando de cultura, a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de um monte de coisa que a gente precisa levar em conta quando a gente vai falar de direitos humanos. Então, nessa experiência que eu tive em Belém, e aí só contando um pouco da história, né, por que eu fui parar em Belém, fui primeiro por uma questão do trabalho dentro da minha família, tentei um mestrado lá, tentei mestrado para falar de serviço social, que eu gosto muito de falar sobre o serviço social, mas no meio do caminho eu consegui um emprego que era dentro do mercado de carbono,
para trabalhar com as comunidades tradicionais na Ilha do Marajó. E aí, a partir dessa experiência, eu falei, não posso falar sobre serviço social apenas estando aqui, vivendo tudo isso. Eu preciso falar sobre a atuação do serviço social, sim, mas dentro dessas comunidades. E lá eu tive, não só no dia a dia do fazer profissional, mas também com as disciplinas, o grupo de estudo do mestrado, eu tive um contato com o conceito de bem viver. E aí eu acho que isso também é outra coisa que muda tudo, né? Bem viver nada tem a ver com viver bem ou estado de bem-estar. Todo mundo associa um pouco bem viver com bem-estar. E isso não tem a ver. O bem-estar ele está muito ligado à questão do capitalismo, né? A questão do consumo, a questão de ter para ter qualidade de vida. Tá ligado também a uma parte da história, né, que vai falar de política pública, de política social. E o bem viver, ele tá mais relacionado com o nosso modo de viver e lidar com a terra. Então lá nessas comunidades tradicionais que eu trabalhava, eu aprendi muito a respeitar o tempo das pessoas, o tempo da natureza. Então a gente chegava nesses territórios e eles tinham um outro entendimento de tempo, nem relógio a gente via naquele espaço, assim, e porque essas pessoas respeitavam o tempo da natureza. Então, bem viver está muito mais ligado a esse respeito à terra, o tempo que a terra dá as coisas. Nego Bispo tem, né? A terra dá, a terra quer, é nesse sentido também, né? É nesse sentido de que a terra vai te oferecer meios para você existir. Então ali dentro da floresta as pessoas respeitam esse modo de viver que é a partir do que a própria natureza te dá. Então assim, não tem a ver com o consumismo, mas tem a ver muito mais com a forma como a gente vai tratar o que a terra nos dá. Então, e eu acho que tem uma coisa também que veja se faz sentido, né? A gente vive numa sociedade que é acostumada a pensar que a gente está na natureza e não que a gente é parte daquilo tudo ali, né? E acho que é remontar no sentido mesmo de que somos parte daquilo ali também, né? Daquela terra, daquele rio, daquela árvore, daquela montanha, daquelas relações, né? A gente está constantemente em relação com essas coisas que são muito vivas, né? Sim, e uma coisa acho que tem até a ver com o tema da aula é que a gente ia para esses territórios, a gente entendia toda a dinâmica do território e muita coisa que acontecia ali era a intervenção de grupos da sociedade, enfim, para levar saúde, para levar assistência, para levar serviços para aquelas pessoas. E aí lembra que eu tô falando de uma região assim que para chegar você precisa pegar um barco, ficar 17 horas no barco e aí depois você pega a rabeta, que é o barquinho com motor, e vai para dentro dessa região ali, né, dessa comunidade, das comunidades. Então é difícil de chegar. É caro para chegar, né? O transporte de barco, ele é caro. E aí a gente ia, né? Eu estava numa empresa privada, a gente fazia esse mapeamento de como que era a comunidade, entendia, escrevia sobre o ritmo dessa comunidade, como eles se relacionavam com a terra, como se relacionavam entre famílias, como era a questão econômica ali, que muitas comunidades ali ainda vivem da troca. Então eu planto mandioca, você planta laranja, a gente troca. Enfim, a gente primeiro tinha que lidar um pouco com o modo de viver daquela comunidade e depois a gente abria para ações sociais. Muitas vezes vinha de igrejas, mas também muitas vezes vinham de grupos que se reuniam. A maior parte desses grupos que se reuniam, que pelo menos, né, eu tive contato, vinha do Sudeste. Então a galera do Sudeste, principalmente São Paulo, juntava, eu até sigo alguns até hoje, assim, que juntam durante o ano todo medicamento, roupa, de tudo que vocês imaginarem. E aí eles juntam e vão lá pro Marajó para fazer as ações sociais. E aí uma questão que a gente tinha que lidar ali é que o Sudeste tem o espírito de salvador da terra, né? E a gente aqui no Sudeste também tem essa coisa de que a gente sabe de tudo, né? Teve até uma polêmica na época que eu tava lá, que
uma universidade de São Paulo começou uma pesquisa sobre a Amazônia, desconsiderando todas as pesquisas que estavam sendo realizadas ali pela Universidade Federal do Pará, da Amazônia, enfim. O Sudeste tem isso, né? E quando a gente vai para fora, isso fica mais evidente. Como a gente acha que é o centro mesmo do país, né? A gente tem uma coisa meio... A mesma ideia que a Europa tem do mundo, eu acho que o Sudeste tem do Brasil. E aí a galera ia com uma visão muito equivocada do que era o Marajó, do que eram aquelas pessoas, aquela coisa do tadinhos, como eles são pobres, né? Isso tinha muito, então a gente tinha muito mais trabalho de lidar com essa galera que vinha do Sudeste, né, que ia do Sudeste lá pra Belém e pro Marajó, do que com as próprias comunidades. Eu acho que é importante a gente falar disso também, porque pode ser que um dia, né, alguém aqui saia do Sudeste, vai trabalhar em outro lugar, dentro do país, fora do país, e é esse respeito que precisa ter, né, com que território que você está pisando. Então isso é uma outra coisa, né, falar de direitos humanos e não falar de território, impossível. Impossível. E aí, antes de saber o que você... nossa, eu tô indo lá levar medicamento, ofertar os meus serviços de médico, de fisioterapeuta, de sei lá o que, primeiro é saber que lugar é esse, como essas pessoas vivem aqui, né, do que elas sofrem. E aí era uma coisa interessante lá, né, tem muita gente que tinha muito problema na coluna, muita gente amputada porque faz o trabalho do açaí e aí às vezes cai do pé do açaí, então machuca a coluna, muita gente toda quebrada assim. E também tinha muita gente que tinha que amputar por causa de picada de cobra, porque o trabalho é dentro da mata, né. E aí um monte de médico que chegou lá sem preparo nenhum pra isso. Então assim, tem a boa vontade, isso é muito maneiro, mas eu acho que precisa desse que território, que lugar é esse, que pessoas são essas, que história é essa, né? E quando a gente pensa na história do Brasil, a gente pouco fala da história da Amazônia e pouco fala da história do Norte. A gente fica muito centrado aqui, né, nessa parte do Sudeste ou no litoral brasileiro, onde a história começa em si, né? E a gente desconsidera muita coisa, né? A Amazônia, antes dos portugueses chegarem e explorar, né, tudo e matar como eles fizeram, a Amazônia era habitada por povos indígenas, milhões e milhões de povos indígenas. E aí os portugueses eles chegam e detonam tudo. E lembrar dessa história faz a gente entender por que a Amazônia, por que esses povos vivem da forma como vivem, né? A história do Marajó, ela é de um lugar de fuga. Então as pessoas, a resistência delas diante da exploração dos portugueses, às vezes era fuga. E o Marajó era um lugar, uma rota de fuga para essas pessoas, e ali elas começaram a se instalar, a viver perto dos rios, e aí surge, né, as comunidades ribeirinhas, viver dentro das matas, enfim. Aquele espaço é um espaço de muita resistência. Ele se constitui a partir de uma resistência, e aí eles vão viver do que o rio dá e do que a terra dá. E é muito legal pensar nisso, porque na introdução da aula eu até falo um pouco de como que o nosso país, em termos de Brasil, não teve outra alternativa que não ser uma grande ação social, assim, uma grande intervenção da sociedade brasileira, né, que aqui vivia antes de ser Brasil, né, para continuar existindo, para continuar resistindo, e de como que a gente tem muito a aprender, né, com esses povos que já estavam aqui, que foram trazidos para cá de maneira forçada também, mas que sempre resistiram muito, né, nunca foram apáticos, né, a toda a investida da violência mesmo. Sim, e as políticas públicas não chegarem nesses espaços é um projeto, né? Tem um porquê que essas políticas não chegam nesses espaços. Então, a ação social chega, mas a política pública não chega. Como que é isso, né? E aí a gente vai ver um grande mercado, que às vezes a ação social, ela faz acontecer, né? Vem por meio das doações, mas também vem através de divulgação dos nomes das marcas. Então, quando você vai ver um projeto, nunca vai ser um projeto só com nome. Vai vir um monte de marca de nome, de empresas grandes, Colgate, sei lá, aquelas de shampoo,
um monte de marca grande que está financiando esses projetos para que eles cheguem. E aí uma coisa que acontece muito, e a minha pesquisa vai falar um pouco disso, é que a ausência de política pública faz com que as grandes empresas se instalem nesse lugar. Então, quando você vai ver esses projetos de grandes empresas, tem uma autora que não usa o termo grandes empresas, ela usa empresas monstruosas, porque o movimento que essas empresas fazem é um movimento de destruição mesmo, né? Como se fosse um monstro. Elas entram dentro do território, se é uma madeireira, elas consomem todas as madeiras do território. Se é uma mineradora, ela destrói toda uma cidade. Isso tem muito lá em Belém. E aí, e o que acontece para essas grandes empresas não destruir tudo? Tem o poder dos movimentos sociais e da sociedade e lutar contra isso. Então, tem o movimento por atingidos por barragens, MAB, né? O MAB, tem o MAN, que é contra as mineradoras. Então, lá em Belém, tem uma grande empresa que é da Noruega, ela se instala em Belém e transforma todo o modo de viver de uma cidade inteira. Então, se antes aquelas pessoas viviam da pesca, elas não vão mais viver da pesca, elas vão viver do trabalho que essa empresa oferece. E aí isso muda as tradições, isso muda as relações familiares, isso muda as relações dentro das comunidades. A empresa vem com essa oferta, né, de vou oferecer emprego, vou abrir uma unidade de saúde, vou abrir um espaço para vocês serem atendidos por assistentes sociais, um serviço social muito usado nesse espaço para isso, né, para dar orientações, para dar encaminhamentos. Então a empresa vende essa ideia de que vai transformar a vida daquelas pessoas que vivem ali. E transforma mesmo, mas assim, transforma de um jeito que se você botar na ponta do lápis, para pior. Essas pessoas deixam de comer alimentos naturais produzidos ali de maneira orgânica e começam a comer produtos industrializados que essa própria empresa traz para dentro do território. As pessoas começam a ter outras doenças que não eram comuns dentro daquele território. Então essa empresa ela não vem gerar só emprego e renda, ela vem gerar uma destruição mesmo dentro daquele território. E os movimentos sociais, eles estão ali sempre batendo na tecla de vocês não podem passar desse limite. As empresas estão sempre passando, mas o movimento social, ele está ali para proteger, de certa forma, a população que vive ali, né? Então, a população se reúne, tem suas forças, mas o movimento social, ele agrega pessoas de fora desse território. E aí ganha mais força, né? A gente tem um lugar lá chamado Abaetetuba, que é um lugar onde as empresas de carbono estão tentando se instaurar. E aí o que muda é que eles não estão conseguindo, porque grande parte das comunidades tradicionais que vivem ali tem um protocolo de consulta. Então, o que é protocolo de consulta? O protocolo de consulta, ele é um instrumento que foi criado lá na Organização Internacional do Trabalho, OIT, que é muito interessante de se ler, estudar. A gente pode depois até falar um pouco mais sobre ela, ou precisar de outra aula. E aí é um instrumento para que as comunidades tradicionais sejam consultadas antes de qualquer coisa acontecer dentro daquele território. Então tem um protocolo mesmo, passo 1, passo 2, passo 3. Esse protocolo de consulta precisa ser seguido. Então, eu sou uma empresa mineradora, eu vou entrar na sua comunidade. O que eu vou fazer vai atingir a sua comunidade. Eu preciso seguir o protocolo de consulta daquela comunidade. Todas as comunidades tradicionais têm protocolo? Não. Todas as comunidades tradicionais sabem do protocolo? Também não. A desinformação é um projeto também, né? Então, um pouco do trabalho que eu fazia lá era levar essa informação do protocolo. O protocolo de consulta não é uma coisa fácil de se fazer, ela precisa do envolvimento de todas as pessoas, ou do máximo de pessoas envolvidas que vivem dentro daquele território. Então, alguns espaços, essas grandes e monstruosas empresas não conseguem se instaurar por causa desse instrumento, que é um instrumento de luta que foi construído a partir dos movimentos sociais. E tinham só comunidades tradicionais construindo isso? Não. Isso aí é uma construção que surge aqui na América Latina para que o território dessas comunidades sejam defendidos. Então existe uma ação direta daquela sociedade, né, que vive
aquelas condições, e também de pessoas que se afiliam, né, a determinadas lutas. Enfim, existe uma participação muito ativa, né, desses movimentos para que a vida não seja destruída. Sim, e existe uma visão dos povos que vivem na floresta, e aí eu tô falando dos povos que vivem na floresta, tô falando de quem vive lá dentro da floresta mesmo, desses lugares que eu falei que precisa de barco, rabeta, lanche, enfim, para chegar, mas tô falando também do povo que vive no meio que urbano ali dentro dessas cidades, né? Mas que vivem ali, que vivem na Amazônia, que vivem naquele território, que vivem ali. Então existe uma ideia de que essas pessoas não lutam. Do mesmo jeito que existe uma ideia na história do Brasil de que os povos indígenas chegaram aqui, os portugueses simplesmente falaram: agora vocês vão fazer o que eu quero. Não foi assim. A história é contada pelo homem branco, né? Cis, hétero, enfim, esse cara aí que veio da Europa e vai contar que a gente chegou aqui e as pessoas indígenas começaram a fazer tudo que a gente queria. Não foi assim, teve resistência. E tem resistência até hoje, né? Eu chego a me arrepiar, porque os povos que vivem na floresta, eles respiram a resistência. Eles precisam ter a resistência para garantir o seu território, para garantir seu alimento, sua água, sua saúde. Então, assim, é tudo mais difícil ali, né? Eles precisam garantir através da luta. E eu acho que é muito importante isso que a Karina traz, pessoal, porque isso remonta à ideia de que direitos humanos são todas aquelas coisas que a gente precisa para ter uma vida digna. E é importante dizer também que uma vida digna para mim é diferente de uma vida digna de quem é um povo da floresta, né? De quem vive na Amazônia, de quem precisa do rio, por exemplo, para viver, né? Então, dignidade e vida digna têm sentidos completamente diferentes. E todos esses sentidos, eles dizem respeito à garantia de direitos humanos. Então, lutar pela terra é lutar por direitos humanos, lutar pela alimentação é direito humano, lutar pela saúde é um direito humano. E só a luta muda a vida, né? Sim, lutar contra o desmatamento, né? Que a gente fala, o desmatamento e a crise climática, mas o desmatamento tá ligado ao uso da terra, a sobrevivência dessas pessoas. A gente viu o caso dos Yanomamis agora, né? As crianças com mercúrio até o talo, não tem como viver da forma como essas grandes empresas querem que essas pessoas vivam, né? Então eu cheguei aqui, vocês não estão trabalhando, não tem renda, mas trabalhando pra mim vocês vão ter renda. E renda é tudo, trabalho dignifica o homem, né? Tem toda essa discussão, essa ideia. Mas desconsidera que o que as pessoas estavam fazendo até a chegada deles era trabalho, mas numa lógica diferente da lógica capitalista, que é trabalhar para ter mais dinheiro e subir na vida, e dinheiro. E acúmulo, né? E acúmulo. Eu gosto muito do Davi Copenaua, que é um líder Yanomami, né? E aí, Yanomami é uma etnia, tá, pessoal? Indígena, tem várias. Tem Guarani, tem Yanomami, tem Botocudo, tem vários tipos de etnia. Yanomami é uma delas. E o Davi Copenaua, ele tem um livro chamado A Queda do Céu, que inclusive está aqui, que é um livro bem fininho, né? E ele vai falando dessa forma de acumular que a gente tem, e ele dá o exemplo do supermercado. E aí as pessoas vão no supermercado, e gente, toda vez que eu vou no supermercado, eu lembro disso, tá? Que ele pega um carrinho e começa a acumular um monte de coisa naquele carrinho e guarda aquele monte de coisa acumulada e vai vivendo a partir do acúmulo. Óbvio que o Davi Copenaua não estava fazendo uma crítica às nossas compras mensais, com certeza, né? Mas ele estava dando um exemplo sobre viver para acumular, né? E de que uma vida pensada em acumular é uma vida por si só muito triste, né? É uma vida que vai ser vivida em função do acúmulo, seja do acúmulo de coisas, do acúmulo de dinheiro, do acúmulo, enfim, um acúmulo de vida, né? E como existe uma ética da vida, né, para os indígenas Yanomamis, de que precisamos pensar justamente no contrário, em como a gente vai pensar nas nossas necessidades reais, que é o que a gente está falando também de vida digna, né? Sim, que tem tudo a ver com bem viver, né? E é exatamente isso, assim, quando você vai pensar em bem viver, é essa lógica, que é oposta à lógica do capitalismo mesmo. E aí eu lembro muito de uma história, sempre conto essa história, que eu fui numa comunidade fazer um grupo com mulheres,
E aí tinha muito momento de ouvir essas mulheres, né, que eu chamava de diagnóstico. E aí uma dessas mulheres, ela falou que queria fazer um projeto de galinhas. E pra gente aquilo foi muito surreal, porque assim, é uma empresa privada que estava querendo fazer um projeto dentro do território. Então, em tese, eles iam fazer o que as comunidades quisessem, porque eles queriam ali acessar aquele território. E o que as mulheres pediram foram ajuda para construir um galinheiro. E aquilo, assim, todo mundo ficou, nossa, que nada a ver, né? Um galinheiro. Mas para aquelas mulheres, o galinheiro era importante porque ia trazer a renda, que é importante, mas elas iam continuar um processo de tradição das famílias. Ah, minha avó cuidava de galinha no terreiro, a minha mãe cuidava de galinha no terreiro, e a galinha elas matavam e chamavam as outras famílias para fazer uma galinhada. Então a galinha ali para eles tinha um outro significado. Elas queriam muito mais para trazer essa história das famílias, da comunidade, resgatar isso que estava sendo perdido, do que propriamente para criar renda. Então, assim, demorou para entrar na nossa cabeça que dentre todas as coisas que elas podiam pedir ali, elas pediram um galinheiro. Porque para elas era esse o significado de oportunidade. Então a gente tem a oportunidade de resgatar as nossas tradições, é isso que a gente quer. Diferente do que a gente tem aqui, né? O que é oportunidade pra gente? Oportunidade é subir de cargo, oportunidade é ter um emprego melhor. Lá a oportunidade para eles era muito mais vinculada a essas relações, o resgate das relações. E aí quando a gente pensa, a gente tem esse costume de pensar o que é bom pro outro, né? Com base muito no capitalismo. A gente cresceu, né, dentro do capitalismo, a gente pensa com essa mente, por mais que a gente tente desconstruir, a gente tem essa visão capitalista do acúmulo, de ter, de ganhar, de ter melhores condições de vida. E ali, outra coisa que essa empresa fez foi levar a antena de internet. E aí eu lembro que uma dessas escritas sobre os benefícios que essa empresa estava trazendo para o território, tinha que a internet melhorou muito a vida deles. Mas enquanto eu escrevia, eu não conseguia ver como que a internet melhorou a vida deles. Porque o que eu via era que piorou a vida deles. Mas ali tinha toda uma relação de trabalho. Eu saí desse emprego, tá, gente? Porque tava indo contra o que eu acreditava mesmo. E aí, uma dessas escritas mesmo, eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. Porque a internet ali naquele espaço distanciou as pessoas. Então a internet não era de alcance, nossa, né, muito grande para conectar as pessoas. Então as comunidades eram muito remotas, nem todas tinham internet, então não estava fazendo o que a internet faz de bom hoje, né? Que é isso que a gente está tendo aqui agora, que é conectar. Ela estava desconectando as pessoas, porque as pessoas ficavam no celular, no joguinho, no Instagram, no Facebook, e desconectavam tudo. A gente chegava, tinha um cenário antes e depois. A gente chegava, era uma festa porque a gente chegava, a gente sempre chegava com comida, sempre chegava com programação. E aí depois da internet a gente tinha aquela solidão, assim, a gente olhava assim, tinha gente na janela no celular, porque era como pegava melhor. Então assim, aquilo mudou, não sei se positivamente a vida das pessoas, mas a ideia que a empresa tinha era de que a internet é a melhor coisa para esse território, a gente vai fazer e vai mudar toda a vida deles aqui. Mas quando a gente foi escrever e ver os benefícios, a gente viu que não tinha tanto benefício assim. É uma ideia nossa de que sem internet não dá para viver, né? Aqui, pra mim, sem internet não dá pra viver. Lá estavam vivendo há anos sem internet. Então, assim, muita coisa para pensar, né? Em relação às nossas ações dentro desse território. Tava falando lá atrás do pessoal de São Paulo e era muito disso, assim, levar a internet, levar determinadas coisas que não era a realidade deles, a realidade lá do atendimento. Então tinha um projeto que a gente acompanhava por alguns anos. A primeira vez eles foram bem despreparados, a segunda vez eles já sabiam que a maior parte do que eles iam encontrar ali no atendimento com as crianças era verme, né, doenças relacionadas ao uso da água potável. E aí, depois de muito tempo do projeto, que eles tiveram a ideia de levar coisas para melhorar a água, que só o medicamento uma vez no ano não daria jeito, não ia dar jeito. E teve participação
popular nisso, assim, como que foi esse contato com a organização mesmo dos povos da terra, assim, né, para esses projetos? Como que foi isso, assim? Tem território que não aceita esses projetos entrando nos territórios, né? Precisa disso, assim, de você saber o que está acontecendo, por isso que contavam um pouco com a ajuda dessa empresa que já estava inserida nos territórios, porque tem comunidade que era muito organizada e que para você entrar ali, botar seu barco, estacionar seu barco perto da casa dele, você tem que avisar quem você é. Entrando na casa dos outros, né? É isso. Faz o favor de avisar. Então, assim, esse era um projeto, os projetos que a gente acompanhava já estava bem... já eram conhecidos dentro do território. E eles tinham muito vínculo com a prefeitura. Então, a prefeitura, lá, a unidade de saúde, ela é no barco, né? Tem no meio urbano, mas tem a unidade que é móvel. Então, o navio, não é um barco, é um navio, pensa em um navio grande, mas não tão grande igual o Titanic, tamanho mediano aí, e aí os atendimentos são feitos ali. Mas só que aí você pensa, uma unidade de saúde precisa ter a geladeira para guardar as vacinas, precisa ter energia o tempo todo, então isso vai bateria, gasolina, óleo, funcionamento de uma unidade de saúde dentro do barco é super caro. E aí essas empresas e essas organizações da sociedade, elas conseguiam um valor muito alto e conseguiam bancar a unidade de saúde, o funcionamento da unidade de saúde por mais tempo do que a prefeitura iria bancar. Então, assim, era uma organização bem interessante, porque depois de um tempo eles viram que não ia ser suficiente levar roupa e medicamento. Eles precisariam investir um valor muito alto em, não é bateria, né? Óleo, essas coisas para o barco funcionar. E é isso, assim, um ia ajudando o outro, né? Mas essas organizações iam contando com a participação da prefeitura e dos vínculos que tinham junto nesses territórios. Muito importante, assim, conhecer um pouco dessa sua experiência. Acho que isso diz muito da potência das ações que a gente vai criando enquanto sociedade, né? Enquanto pessoas, enquanto agentes, né? Porque, na verdade, existem muitos significados para a palavra ação social. Mas ação social diz respeito às nossas ações e reconhecer as nossas ações, nos reconhecer como sujeitos ativos, que podemos transformar realidades, sujeitos políticos, né? Que fazemos escolhas políticas cotidianamente. Então, a ação social, ela pressupõe uma ação direta, intencional, né? E que tenha como fundo a afirmação de que nós somos agentes de nossas próprias vidas, das nossas realidades e que, portanto, a gente precisa participar, a gente precisa se organizar, né? Organizar nossas ideias, nossos interesses para que a gente tenha um barco que seja uma unidade de saúde e não só roupas de tempos em tempos, né? Porque a gente precisa de processos. Então, a ideia de trazer essa experiência, gente, foi justamente essa, assim, de pensar em realidades diversas e de diversas formas de organização da sociedade civil, diversas formas de ação social e de como isso tem potência para transformar realidades. Eu falei no início do curso, né, que a nossa perspectiva aqui é sempre elevar as potências, porque de destruição a gente liga o jornal e a gente assiste. Então, nossa ideia da conversa com a Karina foi de trazer toda essa potência da organização, né, dos povos da Amazônia, de como que as pessoas vão produzindo suas próprias formas de manter suas vidas, né? É isso, a gente vai conversando, a gente vai ter que conversar mais com a Karina, porque é uma coisa muito legal, né, de se falar. A gente ficaria aqui umas 3 horas falando, mas não vai dar. E segue, né, com a Marcele para o próximo momento dessa aula. E estou à disposição para dúvidas. Karina também está por aí. Depois ela vai deixar as redes sociais aí, que se vocês quiserem perguntar, entrar em contato com ela, tá? Obrigada, Karina.